semanas atrás. Os registros de crimes raciais cresceram mais de 400% no primeiro trimestre deste ano no estado de São Paulo. Os números estão em um levantamento feito pela TV Globo com base na Lei de Acesso à Informação. Os dados apontam que foram realizados 279 boletins de ocorrência na capital paulista no mesmo período, o que representa 720% a mais do que o registrado em 2022. A Polícia Civil de Porto Alegre prendeu preventivamente uma mulher suspeita de receber mesada para deixar um empresário abusar da filha dela de 1 ano e 8 meses. A mulher é a 4ª mãe presa pela Operação La Lumière, que investiga a exploração sexual infanto-juvenil. O empresário suspeito de cometer as violências sexuais está preso desde abril. Ele foi indiciado por exploração sexual infantil e estupro. Uma grande bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial forçou a evacuação de 2.500 residentes na cidade polonesa de Breslávia. O artefato pesa 250 quilos e foi encontrado perto de um viaduto ferroviário. As autoridades da cidade organizaram vários ônibus para levar as pessoas para uma área segura, enquanto especialistas tentam remover a bomba do local. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Já começamos no melhor estilo, hein, ouvinte CBN? Boa tarde para você que está na Central Brasileira de Notícias. Sexta-feira, sua linda, vem em mim. Que hoje eu tô igual aquele amigo meu que não quer nem saber quem jogou a água, nós vamos passar o rodo para ajudar a secar. Aí sim, hein? Tá pensando o quê? É isso aí. Fim de semana começou e eu gostei da sua camisa, hein, meu caro Carlão de Freitas? Vai dar bom. Vai dar Boston. Vai dar Boston. Aquela expectativa do Antônio Lupe não vai acontecer. O Lupe é o maior seca-pimenteiro que tem na face da terra. Coloca aquela assim pra mim, que hoje, bolacha, hoje eu tô apaixonado. Coloca assim, aquela. Ainda sinto o teu sorriso. Como que é? Por essência da paixão. Não, essa não. Essa aí é pro momento Vem meloso. Essa é amor, pra... Que vontade de te dar um beijo. E fazer o meu desejo. O Heitor que sabe essa. Manda aí, Heitor. Revelação, Manda ela revelação. Que é essa? Ah, essa é aquela essência da paixão. Beijo. Não lembro essa letra, não. O pessoal tá precisando dar uma treinada na O letra. pessoal tá precisando ir pra um pagode. Um pagode, né? Vem, meu amor, que saudade de te dar um beijo. Isso, de sentir o meu desejo. No seu corpo Isso aí mesmo. Essa é a melhor. O Xande de Pilares era o vocalista. Beleza, É acabou revelação. por hoje? Tá liberado? Não, claro, mas já é. Do jeito que sabe. Que nossa senhora, hein? Nossa, essência da paixão. Tá louco. Essa é do aniversário do filho do Heitor. Isso é um hino. Ainda sinto o teu perfume. Por essência da paixão. Clarice Lispector, meu velho. Tá pensando o quê? Toquinha é aniversário de criança. Aliás, não, aniversário de criança Agora, é o bem refrão, é o perigoso refrão. agora. Pode aumentar. Não, ele vai mais um estrofe. Só quero viver. Meu Alaia. Fui back vocal na... Foi. Que é isso, hein? Te amando. Amando e sendo amado, jogando, picado. É agora, Carlão, ó. Vem comigo. Segura no corrimão. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Heitor. Boa tarde. Boa tarde, Boa Fábio tarde. Scheibe. Hoje não vai ter boa tarde pro Marco Guarizo, que deixou o ar-condicionado de novo desligado caramba, aqui hein? no Tá nosso... difícil, hein? Isso é um complô. Difícil, É um hein? complô do Guarizo. O que a gente tem que fazer com o Guarizo, ouvinte? Vai, bolacha.
O que a gente tem que fazer com o É o Guarizo? mesmo computador, tem que ir com calma. Ah, entendi. É o que tá tocando Dá a uma música. segurada na A partir de sexta-feira. setembro vai ter save, aí vai poder. Vai ter igual o sonoplasta do Ratinho. Vai pau! Pô, você não acredita nisso, sabe? Se ar-condicionado, né, sempre desligado, pô, dá um chute no meio das pernas dele, dá um soco na boca do estômago dele que ele Tem para jogo de fazer domingo, isso, tem né? jogo E domingo. o Heitor? O que tem o Heitor? Esse esmerista também não vem nunca. Né? Ele tá aqui. Para com isso que ele tá aqui. Da empresa, o que acontece que ele não vai nunca trabalhar? Não, ele vem. Ele tá Cara, aqui. foi muito bom essa, né? Boa tarde, Carlão. Boa Seu destaque, tarde, Léo. Carlão. Boa tarde, ouvinte. Sexta-feira com muita alegria, com muito trabalho, muito futebol no fim de semana. E vamos curtir, né? Trabalhar e curtir. Macaquinha no domingo pela manhã, depois tem um bugrão à noite contra o Tombense. Olha o que o ouvinte mandou, Carlão. Bela foto, Mas bela uma hora foto. dessa aqui, o final 44. Ô, Luiz, Fala deixa onde ele umas tá. aqui na Benjamin Constant. Pô, Benjamin Número Accento. 1214. Essa zampola aqui cura qualquer um, pelo amor de Deus. Deixa aqui pra nós. Nossa, hoje vai. Hoje, pelo Hoje amor de Deus, vai, hoje, hoje vai. que nem eu te falei, hoje eu tô mais perdido que surdo em bingo, nem me procura. Tudo bem, Lupe? Seu destaque. O destaque vai pra vida, né? Meu Deus. Viver é tão bom, Eliel. É muito bom. Vamos contear. Então, hoje é meu destaque, sexta-feira, é a vida. A vida feliz, a vida alegre. Sorriso. Sorriso estampado no rosto. Boa. Poucos sorrisos lá no Moisés Lucarelli, mas aqui a gente tá sempre feliz. Crise, hein, velho? É. E o manifesto que Crise. soltaram aí. Estourou. Pelo amor de Deus, vamos falar sobre isso, hein? Heitorzinho, seu destaque, Heitorzinho. O meu destaque, eu vou fazer uma propaganda aqui do ge.globo/Campinas, pode Faz, ser? claro que faz. É tudo do mesmo grupo, meu amigo. Pode fazer. Lionel Messi no São Paulo, com Opa! 10 anos de idade. Já sei. Primeiro vínculo federativo, e a gente conseguiu vídeos de golaços que ele já coleciona na carreira, jogando futsal, obviamente, né? Então lá no ge.globo/Campinas a gente tem. Será que esse Messi é craque também? O Messi da Silva, o Messi brasileiro é craque também? Entra lá para conferir os golaços que ele já fez na escolinha de futsal. Com toda certeza nós vamos entrar. Entra lá, ge.globo/Campinas. Você vai acompanhar tudo que o Heitor Esmeriz acabou de dizer. Você que hoje está sisudo, carrancudo, você que está de cara fechada, com o rosto bem distante da realidade. Sofrência. Você que está meio para baixo. Boa tarde, Fábio Scheibe. Seu destaque. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos. Não, tô aqui compenetrado assistindo vocês aí meus amigos, nessa linda apresentação. O Heitor falou sobre o futuro São Paulino e hoje eu destaco o passado São Paulino, que no dia 26 de maio faz 30 anos da conquista do bicampeonato da Libertadores da América, do Tricolor Paulista, um dos maiores times do futebol brasileiro, comandado pelo gênio Tele Santana. Boa. Uma derrota para a Universidade Católica por 2-0 no Chile, mas na ida tinha ganho de 5-1 no Morumbi. O Tricolor se sagrou bicampeão da Taça Libertadores da América, tempo que os São Paulinos gostariam que voltasse, né? Ei, saudade. Que isso, hein? Nossa, como jogava bola esse Mas cara. esse é de verdade, não é aquele lá que é de 51, não, né? Esse é de verdade mesmo. Esse São Paulo... Não, esse é da Liberta, né? Tá. E depois confirmou. E 92 ou 93, hein? Qual foi o melhor São Paulo desses dois? Acho que é... 92, 92, pra mim, mas, cara, marcou 93 também foi sensacional. Que time, que época deliciosa de acompanhar o São Paulo. E o Raí voando, hein? Raí voando, Que Tele homem. Santana. O Raí sempre foi um belo jogador, Belo né? jogador. Que é Tá isso? louco. Parece aqueles cavalão manga larga, né? Joga de cabeça em pé. Árabe, né? Que isso? Patada. É, esse mesmo. Grande, Raí. O que você vai fazer no seu sextou ou o que não pode faltar no seu sextou? Manda aí. O que é, Bolacha? Travou agora, hein, Bolacha? Bem agora. Cavalão. Esse mesmo. O que não pode faltar ou o que você vai fazer no seu sextou? Qual a música que embala o seu sextou? Manda aí pra gente. O nosso DDD é o 19, o telefone é o 991869070. É isso aí. Manda aí, 991869070. É claro que a gente vai falar da vitória também do Bragantino. O Bragantino voando baixo na Sul-Americana. Tem Corinthians e Fluminense no fim de semana. Tem Palmeiras e Atlético Mineiro. Grande jogo, hein, gente? Isso, Palmeiras e Galo. Palmeiras e Galo, baita Nossa, partida. jogaço. Tem Bragantino e Santos e tem o jogo do São Paulo também. São Paulo Goiás. e o time do coração do Lupe, hein?
São Paulo e Goiás. Tem um coração. Ih, hoje viva a vida, né? Viva a vida. Vai, mano. Eu esqueci o resto. Tá bom. Tem uma da turma do pagode bem legal sobre viva a vida como se não houvesse um amanhã. Chega de ficar de nhenhenhen. Uma folga não faz com o cara, né? O cara é renovado, né? Nossa, ele tá voando baixo, ele tá com 100 km por hora aí, ó. O pico do avião, ó. Nossa, pilotando a nave aqui, ó. Esvaziou, né? Bom, 4h11. Manda aí, 991869070. Nós vamos juntos até as 5 da tarde. Tem muito áudio já, né, Lucas? Tem bastante. Você já mandou alguns pro Bolacha? Eu mandei alguns pra ele. Vamos não mandei colocar todos no que eu ar. preciso filtrar, né? Vamos colocar no ar, Bolacha, já pra começar o programa com a ordem invertida, tipo Stranger Things. Para o CBN, Reginaldo de Campinas. Ô, Reginaldo. E a Ponte Preta e o Corinthians tomem rumo nesse final de semana, senão vai cair os dois abraçados. Ei, a abelha picou cedo, hein? A e um na Série B. O marimbondo picou cedo aí, hein? Fala, pessoal da Arena. Boa tarde. Boa tarde, amigão. Um abraço forte pra vocês aí. Outro abraço forte. Um abraço pro Gabriel. Gabriel, hoje tá bravo aqui porque eu fui buscar mais cedo na escola. Ih, meu Gabriel. Um abraço. Gabriel. Aí é obrigado a ficar ouvindo a Arena. Ai, Deus. Já volta pra casa naquela tromba. Ó, já vi aqui previsão pra domingo, dia aberto, ensolarado. Yuri Alberto? Propício pra tomar aquela gelada, hein? Mas só pra quem vai estar no jogo das 11, hein? Acabou o jogo, já pode tomar uma. Mas antes do jogo. Agora quem for na subidona aí das 18h30, velho, bico seco, hein, Carlão? Deu ruim, meu amigo. Antes pode. Abraço. Não, quem vai trabalhar no jogo das 11 não pode beber. O assunto o meu tio falava, virou 2 dígitos, já pode. Não, mas tudo bem, mas o seu tio não trabalhava na rádio. Senão você fala. Aliás, com a você língua sabe qual colando. que é o campeonato que é melhor que as filinas? Nossa, eu esqueci disso aí. Você vai soltar agora já? Vou soltar agora. Posso? Atenção, Fábio Vai, vamos Chá, lá. Heitor Esmerias e Carlão de Freitas. Eu já sei. Vocês sabem qual que é o campeonato melhor que a aspirina? Não! Não. Libertadores. Deus Arena CBN. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Comunicado importante Chevrolet. Valeu a pena esperar. A Chevrolet tem condições especiais para você sair de carro zero. Aqui você encontra juros zero para Onix, Tracker, Equinox e S10, além de descontos de até R$30 mil. A melhor hora de comprar o seu Chevrolet novo é agora. Vá até uma concessionária e comprove. No trânsito, escolha a vida. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN.
4h16 de volta com o nosso Arena CBN. Chegamos para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Vai mandando mensagem. Participa aí, manda o seu recado, 991869070, onde a gente quer áudio. Quer o ouvinte mandando áudio, falando de qualquer coisa ou dos assuntos esportivos. Bom, Carlão de Freitas, a coisa não anda boa na Macaca, hein? Não anda, clima pesado, ambiente conturbado, isso acaba afetando realmente dentro de campo, o vestiário, né? Como a gente às vezes faz algumas resenhas com um jogador de futebol e normalmente o jogador fala que crise política é muito difícil. E há tempos a Ponte vem nesta crise política e não tem um norte, né? Quando teve a oportunidade de buscar um caminho, acabou se esvaindo em virtude também de muito tumulto no extracampo, no lado político, que tem atrapalhado demais a vida da Ponte Preta, mas a torcida, alguma parte da torcida buscou esse caminho, né? E guerra avisada morre quem quer. O pessoal já meio que já sabia que poderia correr esse risco e hoje a Ponte está aí, numa nau desgovernada, num momento muito difícil. Os posts que a gente acompanha pelas redes sociais são posts absurdos, posts desrespeitosos com os torcedores, com funcionários. E eu acho que se a Ponte ou a torcida, ou quem tem o direito, a possibilidade de fazer alguma coisa, tem que fazer o mais rápido possível, porque a situação da Ponte é caótica. E a partir do momento que isso interferir realmente dentro de campo, o que eu digo realmente é ser rebaixado para uma Série C de Campeonato Brasileiro, aí vai ser tarde demais. Então, enquanto há tempo, eu acho que a torcida tem que reagir. A torcida da Ponte tem um poder absoluto, né, dentro da entidade. E se não reagir o mais rápido possível, a Ponte corre um risco seríssimo de insolvência. O que eu digo insolvência? É Série C de Brasileiro, é Série D, é Série A2, né? Já experimentou desse veneno, eu creio que o torcedor não quer experimentar de novo. Então, dá tempo de reagir. Vamos ver como que vai ser aí os próximos dias, mas o que estamos lendo aí nas redes sociais beira o absurdo. O que a gente está acompanhando e o que a gente está... enfim, presenciando é algo que eu diria não é nem alarmante. Eu acho que a fase do alarme já passou, Sim. né, Heitor? Sem dúvida nenhuma. São relatos que, em sendo tudo comprovado, porque o que eu espero é que o que essas pessoas colocaram, né, eles levem de fato para o Conselho Deliberativo, por exemplo. Né, reúnam essas situações e levem, porque é aí que a gente vai ter a ação dessas situações, né? Que a gente vai conseguir ver uma reação a essas situações. Porque eu acho que a única questão, a única possibilidade que a Ponte tem de mudar alguma coisa é confiar nas suas instituições. É no Conselho Deliberativo, é lá que tem que ser analisado o trabalho da diretoria executiva. Então, o que foi colocado nas redes sociais, que é importante para conscientizar toda a torcida da Ponte do que está acontecendo, que isso seja levado para os debates internos para que de fato saia algo que faça a Ponte sair desse lugar, né? Porque, que nem o Carlão falou, eu acho que em relação à análise da situação, tudo que o Carlão colocou foi muito bem pontuado, eu não tenho nada para colocar nem para tirar, mas o que eu espero é que essas situações não parem simplesmente em desabafos em redes sociais, em posts em redes sociais, que sejam levados para onde de fato tem o poder de se decidir algo, que é o Conselho Deliberativo da Ponte Preta. Situação complicada, né, Lupe? Mais uma vez, né? Mais uma vez. Nos últimos anos, o que tem mais complicado é a vida política da Ponte Preta. A gente não precisa ir muito longe, não. 2018, né, com aquela questão envolvendo o Abdala, que renunciou. Aí vem depois o Sebastião Arcanjo, né, que também acabou entrando em conflito com apoiadores da época, e agora mais essa situação que acabou surgindo aí. É triste, né, porque quem paga tudo isso é a instituição, né, que no caso deveria ser a prioridade em tudo, né. Então a gente fica triste, o torcedor fica preocupado, porque, como você disse, o alarme o alarme disparou ano passado, quando de fato não deu tempo de socorrer, que foi com o rebaixamento para a Série A2. O alarme está aí de novo, então espero que todos se preocupem com a instituição e que possam aí fazer o que for correto para
pelo menos deixar a Ponte Preta em 2023 na Série B do Campeonato Brasileiro e aí depois pensar em algo maior nos próximos anos. São 4h20, Ponte que pega o Vila Nova. O Colorado. Domingo. O Tigrão da Vila Formosa. Jogo duro, viu, Fábio Scheibe? Não vá achando que vai ser fácil não, hein? Exatamente, Vila Nova está invicto na competição, é o vice-líder. A Ponte Preta não vai contar com o Luiz Felipe, né, lateral direito que está suspenso, mas pode ter o retorno de 4 jogadores que são essenciais para a equipe. O Elvis, né, o Fábio Sanches, o Arthur e o Gé também. Ponte Preta que precisa ganhar de qualquer jeito, a Ponte não vem com de resultados bons, né? Vem 2 empates que acabam somando 2 pontos. A Ponte Preta tem menos pontos do que jogos na Série B e precisa tomar o caminho das vitórias outra vez, senão vai começar a patinar. E eu repito a mesma coisa que tenho falado há algum tempo. A Ponte Preta tem que seguir o norte, decidir se vai continuar com o treinador ou não, efetivar ou não o treinador, para pegar o caminho de algumas vitórias outra vez, porque esse diz que me disse, ninguém sabe se realmente Felipe Moreira é técnico ou não, acaba empurrando com a barriga e a Ponte Preta não vai a lugar nenhum e está perdendo alguns jogos, empatando alguns jogos que serão muito necessários pontos lá para frente, né? Série B, né, velho? Série B você tem que pontuar, não adianta. Tem que pontuar, mas não adianta também pontuar um pontinho só, porque não livra. De vez em quando tem que vir um de 3 aí. Enfim, né? Tem gente mandando mensagem aí? Manda ver. Oi, Eliel. Boa tarde. João Carlos Campinas, o palmeirense. Tudo bem? Grande música do Só Pra Contrariar, Depois do Prazer. Um abraço. Essa é boa, hein? 1990. Peraí, o que você faz, o Carlão, depois do prazer? Eu, normalmente... aquela relaxada, né? É uma bom, aguinha gostosa, um bate-papo. Né? Ou se não, pague e fala tchau, né? Você tá maluco. 4h22. É brincadeira. Eu fico preocupado com as coisas que eu falo. Pô, eu falo, nossa, você vai dar um problema. Eu acho que ele vai falar tão bonito, né? Daqui a pouco ele solta. Muito mais ouvintes mandando áudio aí. Não, mas vou terminar o dele, né? Não, ele terminou. Ele terminou? Terminou, não terminou? Não terminou, não. Terminou. Quando ele parou de falar, ele terminou. Não, eu achei que ele terminou. Então o prazer acabou ali. Vou falar um minuto. Pode ir pro próximo. Nossa, 1993, eu com 14 anos, jogando bola na rua. Boa, hein? Tempo bom que não há volta 30 mais, anos né? atrás, tricolor, bicampeão da Liberta. Parabéns, tricolor. Obrigado. Boa. Um abraço a todos vocês aí, bom final de semana. Cara, só pode Edilson de Hortolândia. Valeu, Edilson. Era o Tele, né? Tele. Isso. Não era o João Tele. E o Tele tinha até música, né? Telelelelelele. Lá em casa. O próximo aí. O que uma folga não faz, né, Lupe, com a pessoa, né? Tá louco. Tá soltinho. Próximo. É igual arroz de vó. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Carlão. Que é Fábio Gonçalves. Ô, falando. Boa Fabião. tarde, resto do pessoal da Arena. Cara, enquanto a gente tiver esse estagiário à beira do campo, a gente não vai ter time, a gente não vai ter estratégia, a gente não vai ter jogador a fim de jogar e vai ter esse monte de amontoado. Um brigando com o outro, ninguém sabe o que é, uma bagunça. Além de não conhecer nada de futebol, e tá provado isso, porque o time só conseguiu uma vitória em 8 jogos, e assim mesmo, porque tinha um jogador a mais, como também ele quebrou o time. Um time que vinha bem, que estava com o espírito lá em cima, calma, campeonato, sendo campeão da Série A2 com acesso, coração ele peludo. conseguiu quebrar. Então assim, já passou da hora Meu Deus. do ditador acabar com tudo isso e mudar o técnico. Não, calma. Um abraço, moçada. Calma. Fabião tá nervoso. Calma. Essa questão da energia da Ponte chama muito atenção, né? A energia em campo do time, né? Mudou Tá muito ruim? mesmo da Série A2 pra Série B, né? Tá um negócio caótico e ficou evidenciado na tentativa de comemoração do Gé e do Arthur. Pronto. Que os dois não tiveram cabeça ali, velho. Um atrapalha um momento do outro. O Arthur, pra quem insistir, você tava vendo que o cara não queria te abraçar. E Gé, por que não deu um abraço também, né? Pô, que ambiente ruim. Até pra comemorar os caras brigam, velho. Coisa complicada. Tem mais ouvinte aí, ô Bolacha? Ô CBN, boa tarde. Boa tarde. Queria ver uma possibilidade da CBN fazer uma entrevista com o presidente da Ponte. Vamos fazer. Né, com Marco Eberlin. Vamos fazer. Para esclarecer muita coisa, viu? Vamos fazer. Vocês devem saber as pautas e tudo mais, né? Olha!
Toma aí, Heitor, tá vendo aí? Aí sim, usou até um termo, né, jornalístico. Vocês devem saber as pautas e tudo mais. Não, mas a gente tentou e queremos deixar aqui reiteradamente de novo. Está com o microfone totalmente à disposição do presidente da Ponte, do presidente do Guarani. Se eles quiserem se posicionar, e principalmente o da Ponte, nesse momento complicado que está acontecendo, Berlim, o microfone está à sua disposição, totalmente aberto, para que você traga o lado da administração da coisa, tá bom? 991869070, manda mensagem aí no seu sextou, tipo essa aqui, ó. Boa tarde, amigo da CBN Campinas. Eu sou o Mauro Santana, eu sou um ex-atleta do Guarani Futebol Clube. Ô, Maurão! Eu quero mandar um abraço a todo esse pessoal que está fazendo o programa esportivo da CBN, Boa, que a gente Maurão. acompanha aqui de quatro costados, né? Quero mandar um grande abraço também à dona Sandra e também à Daniela. A dona Sandra Grande é dona a dona desse grupo que tem aqui em Complexo Campinas, de que é a comunicação, CBN, né? Então, mando um abraço para dona Sandra e também para Daniela, né? Será dado. Deus abençoe a todos. Amém, aí na amém, CBN, amém. Tá bom? Obrigado. Obrigado, seu Mauro. Jogador do Guarani, hein? Participando com a ex-jogador, né? Ex-jogador, né? Ah, só aqui na mesa tem 3 também. tudo Tentou ex, ser é. jogador, né? Pouquinho. O Carlão, só de pensar em jogar, sentiu o posterior. Sentiu o posterior. Nossa senhora. O Heitor lesionou o pubis. E o Fábio Scheib, ele tá acima do peso, mas em massa, né? Em massa, muscular. O Fábio Scheib tá muito Fui bombado. pegar um alimento hoje na hora do almoço com o Carlão, e aí a gente foi atravessar a rua. Cara, ele foi querer pular, sabe? É o asfalto e uma faixa branca. Ele foi querer pular uma faixa branca, sentiu o tendão de Aquiles, velho. Nossa. Ô, louco, tendão. Você Aí não, pode hein? encerrar a carreira. Tá Heitor Esmerizo, o Bugrão, joga no domingo, à noite. Jogo bom pro Guarani ou não. O Guarani tem um bom retrospecto contra o Tombense, são só 6 jogos, mas o Guarani ainda não perdeu para o Tombense, então é uma boa chance de recuperar os pontos perdidos, né, para Chapecoense no meio da semana, tentar perder o 100% em casa e agora tentar recuperar esses pontos contra o Tombense, um jogo que a gente vai ver, né, se o desgaste dessa sequência de jogos vai afetar, mas o Pivete já fez algumas modificações no último jogo também, dando um rodízio aí para o elenco. Vamos ver como que o Guarani reage ao empate amargo contra a Chapecoense, vencendo por 3-1, cedeu o empate nos acréscimos, então fica a expectativa para ver a postura do time, né, a atitude do time na resposta em relação ao último jogo. E o que o Carlão falou, Heitor, foi interessante, né? O time sai de 0-100 no jogo contra a Ponte, porque toma um gol ali nos acréscimos, mas de repente chega em 100 porque consegue fazer o gol, e sai de 100-0 no jogo contra a Chapecoense. Faz o gol lá, tá 3-2, só que aí ele toma o gol no último minuto, né, Carlão? Esse equilíbrio o Guarani não está encontrando, né? Ele durante uma partida... Não, se você for ver, ele encontrou, né? Fez um no último minuto, tomou um Agora no último tem que minuto. manter uma regularidade positiva, né? Exato. Os primeiros minutos contra o Sampaio Correia, o primeiro tempo contra a Ponte, o primeiro tempo contra a Chapecoense. Infelizmente, o jogo tem 90 minutos, né? Então, o Guarani está se complicando nesta situação. Mas eu acho que se o Bruno conseguir permanecer... Qual o Bruno? O Bruno Bruno Pivete. José, tem o Bruno Mendes, tem o Bruninho, tem o Bruno Pivete. Eu acho que se esses Brunos conseguirem deixar o Guarani numa regularidade positiva, nesses momentos importantes que o Guarani viveu nas últimas rodadas, o Bugre tem ótimas condições de voltar de Muriaé com os 3 pontos. Esse jogo tá com o Carlão. Carlos Cabela. Não, esse tá com Julião, Júlio. Júlio Nascimento, Carlão de Freitas e Adriano Almeida. Isso. E o jogo da Ponte tá com quem? Eu. Você, Antônio Lupe. Marcos Guarizo. Marco Guarizo! Marco! Direto, Marco Guarizo. Guarizo. Porque ele é um só. É Marco Guarizo. Nossa, você direto do Majestoso. Gabi Com Castro. ou sem ar-condicionado? Sem. Ele vai desligar o ar, tô até vendo. Lá é 100. E eu. E você e Naldo. E eu acho que Rafael Pio no central. Pô, esse Marco Guarizo que desse sabe. Não. Deixa, nós não vamos mais ligar o ar. Ixi, eu não sei quem tá na central da bola, hein? Sim, Rafael Pio de manhã e eu estarei no jogo do Bugre. Que isso, hein? Rafael Pio pela manhã
E Fábio Scheibe à noite. Que isso, hein? Equipe Que reserva. massa, cara. Equipe reserva de manhã, equipe titular à noite, né, Luke? Exatamente. É assim. Mas é assim, a gente tá trabalhando firme e forte. O professor tem feito um bom trabalho, a gente tá fazendo tudo de bom pra quem sabe conseguir uma vaguinha. Até porque é o segundo melhor programa no horário, né? É o segundo melhor. É o segundo melhor. Em breve a gente chega no topo. 4h30. Porque o foguete não tem ré. Foguete não tem ré, o do Elon Musk tem. Mas o dele não deu Vai certo. pra você ver. O que tem aí, Bolacha? É repórter CBN ou é áudio do ouvinte? Opa! Então vamos com o áudio do ouvinte primeiro. Tarde, galera da CBN Campinas. Anderson Simoni de Vinhedo. Ô, Anderson. Torcedor da Portuguesa. Tudo bem? Cara, a luta tá complicada, hein? Tá mesmo. Mas, vocês falaram pra escolher uma música aí, cara. Vamos de Queen, né? We are the champions, my friend. Bye, bye. Thank you very much. Não sei, ele xingou a gente? O que ele falou aí, Carlão? Eu não manjo de We are inglês. the champions. Mandou um bye-bye depois, não thank you very much. Queen, fã do Queen, torcedor da Portuguesa. Eu parei de fazer inglês, senão até ajudava. Eu não entendi, eu fiquei com a sensação. Eu ia perguntar se isso come com sal ou não, mas acho que não era comida não, né? Próximo. Boa tarde, amigos do Arena. A música para esse final de semana é Pé na Areia, Diogo Nogueira. E velho. E Pé na vamos dar areia, uma goleada. caipirinha, água de coco, uma cervejinha. O que o Diogo quer da vida, né? Canta bem pra caramba. É boa pinta. Tá tranquilo. Ganha um dinheiro. Torce pro Flamengo. Tem umas músicas gostosas. Filho de João Nogueira. Filho do João Nogueira. E quando chega em casa, enfim, né? Vou até pro repórter CBN, viu? Um beijo pro Diogo Nogueira. Ai, meu Deus. Arena CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 26 de maio de 2023. Os investimentos estrangeiros na economia brasileira registraram queda entre janeiro e abril na comparação com o mesmo período do ano passado. O valor recuou de 33 bilhões de dólares para 24 bilhões. A entrada de recursos geralmente está relacionada com o comportamento do PIB, que tem registrado desaceleração por causa da alta dos juros. A taxa Selic está em 13,75%, maior nível em 6 anos. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou uma nova denúncia contra o ex-vereador Gabriel Monteiro por desacato ao ex-comandante da Polícia Militar, o coronel Ibis Silva Pereira. O promotor do caso afirmou que Monteiro perseguiu o coronel diversas vezes por meio de filmagens desautorizadas e perguntas atentatórias à hierarquia e disciplina militar. Em vídeos publicados, o ex-vereador insinuava envolvimento de Ibis com traficantes. 5 milhões de reais em bens foram apreendidos pela Polícia Federal e o IBAMA em uma operação para combater uma quadrilha ligada à extração ilegal de diamantes e madeiras em terras indígenas em Rondônia. Os agentes confiscaram nesta semana caminhões, tratores e motores utilizados para a extração de minérios. O presidente de La Liga, Javier Tebas, se reuniu com o embaixador do Brasil em Madrid, Orlando Leite. O encontro ocorre numa semana de fortes reações de entidades brasileiras à fala do dirigente da entidade que organiza o Campeonato Espanhol sobre os ataques racistas sofridos por Vinícius Júnior. Tebas chegou a recriminar o atleta por causa das queixas e minimizou as ofensas. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Meu caro Flávio Botelho, para quem já quer aproveitar o fim de semana, e para isso vai depender das estradas e rodovias aqui da região metropolitana de Campinas, como é que está a situação? Conta pra gente. Muito boa tarde, Eliel. Muito boa tarde também a toda a sua equipe e aos ouvintes do Arena CBN. Bem, Eliel, a rodovia Anhanguera já tem trânsito intenso na chegada ao trevo da Bosch. Mais à frente segue intenso da área do Exército até a chegada à rodovia Dom Pedro e também do 102 ao 103 pelo excesso de veículos. No sentido capital, trânsito intenso em Jundiaí, do 62 ao 60, também pelo excesso de veículos. Na Bandeirantes, o trânsito flui bem, tanto no sentido capital quanto no sentido interior. A rodovia Dom Pedro já tem trânsito intenso da região do CTI até a chegada a Anhanguera. No sentido Jacareí, segue sem transtornos, com uma movimentação maior somente ali no acesso para o anel viário Magalhães Teixeira. Já no anel viário Magalhães Teixeira, mais intenso no sentido Anhanguera, na altura do quilômetro 8, ali no trevo de Valinhos. A rodovia Campinas-Montemor já tem trânsito complicado da saída do trevo da Bosch até o quilômetro 4, na região do Parque Santa Bárbara. No sentido Campinas, sem transtornos, Eliel. Perfeito, meu caro Flávio Botelho. Você volta hoje no ponto final e também no fim de expediente. Combinado? Combinado, hoje eu não vim de táxi, vim de Kombi. Grande camisa. Para quem tá ouvindo no rádio, a camisa de Flávio Botelho tem um monte de combis, por isso o trocadilho. Mas ele retorna daqui a pouco com Kombi ou sem Kombi. Daqui a pouco estarei de volta. É isso aí. Precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Tóquio Marine. Fale com o seu corretor. Festival Montana IS10. Você que tem um CNPJ não pode perder a oportunidade do Festival Montana IS10 na Daruge Chevrolet. Nova Montana Turbo, lançamento e já líder do mercado a partir de 110.900 à vista. S10 Diesel 4x4 cabine dupla a partir de 214.900 à vista. Quem procura o melhor negócio encontra na Daruge Chevrolet. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19-3753-4400. No trânsito, escolha a vida. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com mescla, escritório de talentos e carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN. Nossa Senhora! E mais meu coração. Nossa! Rasgando o fim de semana, Antônio. Essa é a melô do corno, né? Essa é pesada, hein? Bonita mesmo. O que o corpo faz, a alma perdoa. Caio Fernando Abreu, velho. Pensando que... Ai, que hino, hein? Que? Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Que isso, Heitor? Uma dessa daqui... Olha, ele tá cantando de olho fechado, velho. Essa... Ah lá. Sentiu? Essa pega, hein? Rasgou. Essa pega. Aí que acontece? O caboclo puxa histórico, né, velho? Vai pensando de coisa lá do passado. É melhor nem puxar o histórico, né? Essa faz lembrar lá da... Lembra, né, Heitor? Ilusão que eu criei. Né? Aquele momento que você e balada... Dançando com a vassoura, né? A vassoura, toca a vassoura. Deus me livre. Nossa, que vai parar por aí, hein? Nossa. Ih! Vai cair a live, hein? Que é isso? Chega com a gente. Qual a música marca a tua sexta? Manda aí, 99186-9070. A do Fábio Chay, por exemplo, ele mandou aqui pra gente colocar
o Bolacha vai pegar Joelma, a Lua me traiu. A Banda Lua Calypso. me traiu. Vamos colocar aqui. O Fábio Chaib mandou essa. A grande música dele. Cada um tem um gosto musical, viu, Lupe? Você dá risada, mas o cara gosta. Tem um ponto G aí? Ô, louco. Quem que era que cantava ponto Felipe G? Falcão, velho. Ponto G é boa. É? É. É boa. Felipe Falcão é sertanejo bruto. Canta aí, Léo. O ponto G Eu não lembro muito bem. Eu coloquei e apareceu outra coisa aqui. O que apareceu? Nada, não. Então tá. É Ed Brito e Samuel. Olha. Meu ex-amor, se não for pedir muito. Essa é boa. Muito. Dá uma chance de ver outra vez. Essa é boa, velho. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. Ou seja, ele tá mandando em direta pra alguém, com certeza. Tipo o Fluminense, viu, Heitor Esmeris, que estava... Essa aí, ó. Nossa, essa é bonita. Essa eu não gosto. Nossa, essa tem que tomar uma cachaçinha. Em uma cabana presa meus abraços. Na beira do rio? Segunda-feira não tem YouTube, hein? Não, calma, mano. Ô, Heitor Esmeris, o Fluminense vinha super bem, mas acabou tropeçando na Libertadores da América. Só que, como nenhuma notícia ruim dura pra sempre, tem o Corinthians no fim de semana. Heitor. O Fluminense vai agravar essa crise do Corinthians, viu, na minha opinião. O Fluminense chega como favorito para esse jogo na Neoquímica Arena. Obviamente, tropeçou na Libertadores, mas nenhum time hoje em dia tira, com exceção do Palmeiras, né, que é sempre muito, muito, muito competitivo, difícil de ser batido. O Fluminense teve sua pedra ali no meio do caminho, mas eu ainda acho que está numa crescente, numa evolução muito boa, um futebol muito envolvente, e vai pegar um Corinthians muito, muito pressionado, e para mim o Fluminense vai aprontar lá na Neoquímica Arena e agravar a situação do Luxemburgo e do Corinthians no Brasileirão. Será, hein? Olha, segundo o Luxemburgo, houve evolução aí no time do Corinthians. Eu realmente não vi, apesar de ter voltado vivo, né, da Argentina na Copa Libertadores. Mas vai enfrentar um Fluminense que se dedicou a esse jogo do Corinthians. Também não tem sorte. O calendário é um negócio difícil, viu, velho? Mas que negócio chato. Difícil. Você tá com um elenco lá, muito terceira idade, os caras não jogam mais bola, o Roger Guedes sozinho, e o Alberto só tem beleza, não aguenta mais, é a Telenol, é a Ara 2, o coração da gente não vai dar, não vai dar. O Fluminense poupou jogador lá na Bolívia. Aí você pega o Flamengo, aí você pega o Corinthians, aí você pega o Fluminense, aí você pega o Palmeiras, Torcedor corintiano deve sofrer, que não é o meu caso, né? Eu sou santista, que também não tá bom. Tá para não falar. Como que é o Estudiantes lá? Perdemos ontem Estudiantes de Mérida. Então, o Santos tá isso aí, mas tá bom. Né? Tá bom. Ano, hein? Perdeu o seu time, Lupe? Perdeu de 5-1 do Palestino. Pior que pra completar a não, deixa quieto. Eles perderam em casa, um fez gol contra e o outro foi expulso. Eita. São os Estudantes de Mérida. Cara, lembra a primeira vez que você falou do Estudiantes de Mérida? O que eu disse? Você falou como que é? Aqueles estudantes que não deram certo. Aqueles estudantes que não deram certo. Na verdade, o Fábio Chaib tá chamando lá. Pois não, Fábio. Não, a gente está falando sobre os grandes de São Paulo, e o Tricolor Paulista tem uma notícia agora que vem da redação do GE. O São Paulo assinou com Alexandre Pato até o final do ano. Boa! O GE anunciou essa volta do Tricolor, do Alexandre Pato para São Paulo até o final do ano, o time do Dorival, hein? Saiu aonde isso aí? No GE, pela redação do GE. Se saiu no GE, então é verdade. Acho que dá pra fazer uma enquetezinha rápida aí pro torcedor tricolor, né? Manda. Opa, vale. Pato vem ou Pato vai? Você achou boa a contratação do Pato pelo São Paulo? Mas é sim ou não? Manda aí, 991869070, enquete rápida. Essa enquete é VaptVult, hein? 991869070. Não, esse é o Vapt, isso é um bocejo, velho. O cara acabou de fazer enxaguante bucal, isso aí. Alô, Guilherme Abreu, tudo bem, Guilherme Abreu? Mandou aqui que a música do fim de semana dele começa assim, ó. Quando surge Alviverde imponente. Essa eu conheço, acho hein? Que esse fim de semana... De São Paulo a Belém, Rio Negro e Solimões. Boa.
Essa é boa, hein? E parar em Ribeirão, tomar um chopp gelado. De lá eu passei em Franca, comprei uma bota invocada. E na festa de Barreto. Cheguei muito apaixonado. Mas tem aquela bonita, do frio da Sim, madrugada. veio pra somar. Mandou o outro aqui. Aí o outro mandou só sim. Calculadora. Boa. E a música dele é Qualquer Uma do Menos é Mais. Nossa. Mandou aqui o nosso ouvinte. Então, melhor eu ir. Tudo bem. Essa vai ser daí melhor. melhor só. Ah, mas se eles regravaram, eu acho que deu mais vida a regravação deles do que a versão do Pérez. Não consigo dormir pensando na lapada dela. Eita, essa é boa. Você quer pegar quem no todo dia? Não, essa do menos é muito nova. Tá, entendi. Manda aí, ó. 991869070. A gente quer a mensagem dos ouvintes antes de terminar o programa. E agora vamos abrir, né? Vamos lá. Vamos abrir. Quadro que balança, Campinas. Atenção, companheiros. Todo mundo de olho no Zap aí. Pô, mas você precisa entender que o sarcófago também é cultura. Ontem trouxemos um jogo aqui. Boa. Onde envolvia uma seleção. Olha aí. A primeira seleção africana a ganhar um jogo de Copa do Mundo, que foi a Tunísia. Boa. Ela ganhou lá em 78, só que antes dela ir pra Argentina, ela veio aqui e enfrentou a Ponte Preta. E hoje também é um jogo com historinhas. Porque o Guarani entrou em campo e jogou 3 vezes no mesmo dia. No dia 26 de maio de interrogação. O Guarani jogou 3... Heitor, você já viu isso, cara? Jogou loucura, 3 vezes. Loucura. No mesmo dia. O Guarani, ele venceu a Ferroviária. Só campeonato interno, isso. É, no caso das escolas, né? Campeonato de recreação, é isso, né, meu caro? Isso. Meu amigo. O Guarani jogou... Na verdade, ele jogou 3 vezes. Ele ganhou da Ferroviária por 1-0. Ganhou do Linense por 2-1 e na decisão ele perdeu pro Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Então ele perdeu o torneio início. Você foi bem agora, cara. Torneio. Antigamente era Só que o torneio início ele surgiu lá em 1910, na fundação da Federação Paulista de Futebol. E foi até 1977. E foi até 1994. Foi até 94? 94. Acho que a portuguesa é a última campeã. A última campeã foi a portuguesa. Lusa, boa. Então, há alguns anos eu já tô descartando, hein? Eu tô ficando bonzinho nesse quadro. Ah, vai jogando com as Eu consegui a escalação do time que perdeu a decisão pro Botafogo. O Guarani tinha César. E o Botafogo tinha Paulinho. É o César maluco? Não, não é o César e o Paulinho, a dupla. É, isso que eu ia perguntar. Nossa, eles têm uma boa também, hein? Se a saudade não doesse. Nossa, eu gosto daquela 2 César vezes Paulinho, você, aquela... velho. Sou viajante solitário. Não é viajante caminhoneiro, né? Essa é boa. Nossa, linda. Bom, vamos continuar então? O andamento do quadro. Pode ir. Botafogo tinha Paulinho, Guarani tinha César. Em que ano foi isso? Você tem que prestar atenção nos olhares larápios desta turma. Isso. Olha a cara de Heitor Esmeris como quem tá pesquisando esse jogo, tá vendo? Ele vai acertar, manda pra ele de primeira que ele vai acertar. Em que ano foi isso? Shaibe. Travou. Heitor. Shaibe. Deve ser a década de... Década de 69. Fábio Shaibe vai de 1960. 1969. 69. Ele Fábio tem um Shaibe quê com 69, né? É. Só manda essa data. Fábio Shaibe foi vai... o melhor ano da sua vida, o 69? César. Ah, não tinha nascido ainda. Né? Ah, tá. E você, Heitor? 69 foi o palpite de Fábio Shaibe. É César, né, o do Guarani? Do Guarani é César. César maluco. Teve um zagueiro César que passou em 2005, 2000, alguma coisa assim, mas ele não tinha mais torneio no início nessa época, né? Se você falar 2005, você vai errar. Então, 1992. 1992 é o palpite de Heitor Esmeris, 69 é o palpite de Fábio Shaibe. Eu quero saber o seu palpite, Eliel Almeida. Você disse que pegou no mesmo dia Ferroviária, Botafogo de Ribeirão Preto e Linense. 1956. 1956. O Linense não tinha nascido em 56, hein? Mas Carinha enfim, do vamos lá. Lupe. A carinha que o Lupe fez. Entregou pra você, Calão. Tem um palpite aqui que, assim, tá perto.
Tá perto. E aí? Nossa, você fez uma cara, vai. Opa, temos um palpite aqui. Ah, sempre ele, Jonathan Lima, que só aparece no sarcófago e ele disse 1989. Será que esse Jonathan não faz parte aqui? Será que não é? Eu acho que ele é um CEO também do complexo de calúnia dos... Eu esqueci o palpite do Heitor. Qual que foi o seu mesmo, Heitor? 92, 69, 56. Eu vou no do Eliel, 57, porque você fez uma carinha, velho. Você tem certeza? Ah, Se você fez assim, tipo... Como o Eliel já falou, 56. Bom, vamos lá então. Eu vou dar a oportunidade para todos os participantes desse quadro, uma só, mudarem o palpite, para mudar o palpite. A gente pode ir pro intervalo Alguém quer primeiro? mudar ou não? Se a gente puder pro intervalo, eu vou pensar. Então, beleza. Beleza. Você quer mudar, Fábio Scheib? Eu vou mudar, mas o Lu podia falar qual de nós está perto, né? Qual data está mais próximo? O último parágrafo do regulamento do sarcófago é não dar dicas sobre palpites próximos, Heitor. Desculpa, Entendi. Tá? Hoje eu vou ficar te Tranquilo, devendo essa. Faz parte. Não consegue, né? Não gosta. Então nós vamos mudar, mas depois do intervalo. Então tá bom. Arena CBN. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. No Progresso Bilíngue, preparamos nossos alunos para o mundo vivo, em constante transformação e com grande diversidade de culturas. Um dos nossos principais compromissos é formar cidadãos protagonistas, responsáveis, criativos, empáticos e autônomos, que entendam seus próprios potenciais e habilidades e os utilizem para construir um mundo melhor. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo, porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. No mês de maio, toda a nossa região assume o amarelo para a conscientização no trânsito. Fique atento às orientações e faça a escolha certa. Se beber, não dirija. Utilize o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Pratique a direção defensiva. Motociclistas e ciclistas, utilizem os equipamentos de proteção. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. Voltamos Muitos em tom de palpites mistério. hoje, hein? Palpites, Voltamos hein? em tom de mistério, um tom revelador. A música do ET Bilu. Ele existe ou não? O ET Bilu, sim. Só o Podia de trazer ele Varginha aqui que não. qualquer hora para trocar uma ideia QT, com ela. Enfim. Parece que as distorções tributárias vão ser corrigidas, segundo o que disse o... Vai, por favor. Emerson. O Emerson, ele falou 1960. Olha, quase, hein? O nosso amigo Edivar falou 1981. O nosso outro amigo aqui, o Everton Fernandes, disse 94. 94. JP de Moraes disse 57, enquanto o Décio disse 1988. Décio O programa de esporte da Virou, CBN já foi bom. Não, não fala assim, essa não. parte tá tendo mas hoje muita, é tá tendo sexta. muita... Pô, hoje pode. Vamos lá, quem vai querer mudar, levanta a mão. Eu vou mudar. Muda aí. Ih, já era, hein? Pela sua cara no palpite do Eliel ali, eu vou pra década de... Tá chovendo. Peraí. Eu acho que ele foi o... Não, calma. Calma. Aí. E agora? Agora foi. Tá tudo 100%. A gente ouve com muita Pela qualidade. sua cara no palpite do Eliel, acho que o palpite dele é que tá perto. Uma década de 50, então 1955. 55, ano que meu pai Tamo nasceu. cercando, hein? Nossa, Tamo cercando. 55. Scheib, 69 fica ou sai? Fica. Fica. Eliel, 56 fica ou sai? Não sei Fica. se vou... Se Carlão, fico. 57 fica ou sai? Eu fico. Fica. Não, eu vou mudar.
Você vai mudar? 1958. 1958. Então, Eliel saiu de 56 e foi para 58. Bom, fechado então. Não tem mais como mudar. Não tem mais como sair do palpite. O Guarani entrou em campo com Nicanor, Valdir, Fáuzio, Benê e Dalmo, Joey Ferrari, Theo, César, Vila Lobos e Jansen. O Botafogo tinha Machado... Jansen entrou em campo em 2021, né? No braço da galera, né? No braço da galera. Machado, Sula, Julião, Gil e Julião 2. Chicão, Zezé, Moreno e Neco. Paulinho Acertei. e Fernando. Acertei a base do time de 58. Fábio Scheibe. Acertei. 1969 tá errado. Não, fui eu que acertei. É a base do time de 58. Heitor Esmeri saiu de 92, Heitor, para ir para 55. Olha aí, o cheiro da corrupção. Tá errado. O cara sai de 92 e vai pra década de 50. Eliel saiu de 56 e foi para 58. Tá errado. Mas em 56? Tá errado. Putz. Carlão de Freitas ficou em 57, Carlão. Você ficou em 57, Carlão. E Carlão de Freitas é o grande vencedor de esquema brutal de corrupção. Cara, chega a azedar o estúdio. Isso aqui parece aquela ponte que vai pro Paraguai, né? Ali é só... Fronteira. É só celular passando pro lado e pro outro aqui. Carlão de Freitas acertou. E só pra explicar pro ouvinte... Explique. Esse era o torneio início da Federação Paulista de Futebol. Os jogos tinham duração de 20 minutos. 20 minutos. 10 tempos. Como dois assim? tempos de 10. 10 tempos de 1 minuto. Tinham 2 tempos de 10 e a final 60 minutos, 2 tempos de 30. E qual era o critério de desempate? O gol. Qual era? Escanteio. O escanteio. Imagina hoje nesse mundo de aposta o que ia virar isso aqui, hein? Escanteio e pênalti depois se fossem iguais. Portanto, dia 26/5 de 57, torneio início da Federação Paulista de Futebol. Que lindo. O sarcófago está fechado. Obrigado, Bolacha. Você não faz parte do esquema de manipulação. Só todos esses... Fábio Scheibe, Heitor. Esse aqui é o pior que tem, ó. Carlão e o mentor. É, operacional. Vamos lá. São Paulo e Goiás, Antônio Lupe. Ah, não quero falar. Não. São Paulo e Goiás. São Paulo. Carlão. São Paulo, Morumbi. Heitor Esmeris. Tricolor. Fábio Scheibe. São Paulo. Corinthians e Fluminense. Fábio Scheibe. Empate. Heitor Esmeris. Flu. Carlão de Freitas. Palpite Corinthians, reage. Antônio Lupe. Timão. Bragantino e Santos. Carlão de Freitas. Peixe. Heitor Esmeris. É empate. Fábio Scheibe. Bragantino. Antônio Lupe. Quem que é isso aí? Bragantino e Santos. Santos. Atlético Mineiro e Palmeiras. Lupe. Palmeiras. Galo. Fábio Scheibe. Empate. Heitor Esmeris. Palmeiras. Ponte Vila Nova. Antônio Lupe. Empate. Carlão de Freitas. Empate. Heitor Esmeris. Empate. Fábio Scheibe. Ponte. Guarani e Tombense. Antônio Lupe. Empate. Fábio Scheibe. Bugre. Heitor de Freitas. Guarani. Carlão Esmeris. Guarani. Então tá bom. Você pode ver que dia que os estudantes jogam de novo? Só pra Depois eu te Estudantes falo. que não Por deram enquanto vai certo. jogar. São Paulo 3-0 no Goiás, Corinthians 1, Fluminense 3, Bragantino 4, Santos 0, Nossa. Atlético Mineiro 3, Palmeiras 0, Nossa. Ponte Preta 1, Vila Nova 2, Guarani 2, Tombense 1. Nossa. Podem me cobrar. Se quiser jogar, pode jogar que vai dar certo. É isso aí. Podem me cobrar, tá bom? Não, vou mandar o meu gerente da... Eu falei, Ô, Lupe, eu vou mandar um negócio pra você. Põe uma trilha uma dica pros nossos colegas. Está chegando o fim de semana. E se me perguntar... Prepare o seu copo com água, coloque em cima do rádio. Vou dar uma dica pra quem tá com a gente. Já vou fazer isso. Eu tenho 4 passos para você que quer ser feliz e viver bem. Toda vez que chega o fim de semana eu fico mais emotivo. Que coisa. Primeiro passo: acorde a hora que quiser. Seja feliz ao acordar. Acorde quando você quiser. Segunda maneira: coma de maneira saudável. Boa. Delicie de alimentos que edificam o seu corpo. Você vai viver bem, ser feliz. Terceiro passo: não se estresse.
Não discuta no trânsito. Não fique nervoso com as picuinhas de trabalho. Não vale a pena se estressar. E o quarto passo para você ter uma vida leve e feliz é não cumprir nenhum dos 3 passos anteriores. Ponte dos fracassos. Segue a tua vida, meu irmão. Eu tava quase chorando, ele encerrou. Chegou a hora, leitor. Meu caro leitor, não. Eduardo Rodrigues. Então, Carlão de Freitas, que você tenha o melhor fim de semana da sua vida. Coisa linda. Pra todos nós, Leão Almeida. Lupe, que você tenha um fim de semana mágico. Sempre com um sorriso estampado no rosto. Heitor Esmeris, que o seu fim de semana seja de tirar o fôlego. Viva a vida. Tamo junto. Fábio Scheibe, com o tamanho da grana que você tem, que seja comum seu fim de semana, tá bom? Que isso, pelo amor de Deus. Amém. Um fim de semana, ouvinte CBN. Lindo pra você. A gente se vê na segunda. Um beijo. Tchau. Repórter CBN.